dia. A paz de Deus a todos e mais uma semana que termina também. E agradecendo sempre ao Senhor. Josenilda, Quinho, a paz de Deus, nós temos que sempre louvar. E todos os dias, todas as vezes que vocês entrarem aqui, de segunda a sexta, a partir das 11h55, vocês vão ver sempre eu dando glória ao Senhor. E agradecendo a Ele pelo dia que terminou. Por quê, irmãos? Porque Ele nos sustentou. E mais uma madrugada vamos entrar com a oportunidade de um milagre precioso do Senhor que Ele nos dá, dando a vida para nós vivermos mais um dia. Tora, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Márcio, a paz do Senhor. A todos, boa noite. Boa noite, um quase bom dia já. Agradecendo a Deus por essa semana e terminando ela na graça e paz do Senhor. Genilda, a paz de Deus. Manuela, a paz do Senhor. Eu estou um pouquinho gripada, tá, irmãos? Hoje, aqui em São Paulo tá assim, parece uma gangorra. De manhã faz um calor absurdo, depois vai dando 3 e pouco, 4 da tarde, começa a esfriar, e madrugada dentro é um frio, mas a gente vai indo e graças a Deus é só mesmo uma gripe, um resfriado mesmo, estamos um pouquinho resfriado, mas em nome de Jesus a gente só tem que agradecer, até mesmo pelo frio, porque o Senhor sabe de todas as coisas, né, irmãos? Então minha voz às vezes vai ficar pode estar um pouquinho diferente, mas é por conta disso. Mas em nome de Jesus nós vamos entregar o que Deus mandou. Nós vamos ler Lucas, irmãos, capítulo 11, do versículo 37 ao 53. Lucas, capítulo 11, do versículo 37 ao 53, quer dizer. Lucas 11, do versículo 37 ao 53. Lucilene, a paz de Deus. É uma palavra para nós, para a gente meditar, irmãos, para a gente refletir. Ryan Santana, a paz do Senhor. É mais uma palavra de ensinamento da paz de Deus. André Luiz, a paz do Senhor. E toda a palavra de ensinamento da paz de Deus é fortalecimento na nossa caminhada. Isso é para, vou voltar a falar, irmãos, aqueles que estão no meio do caminho, onde ali é o momento crucial, o momento importante da caminhada, que a gente vai decidir se a gente continua para frente, para passar por todo o caminho inteiro e chegar até o final para passar pelaquela porta, ou se a gente vai paralisar ou vai recuar, voltar para trás. Mas eu digo a vocês que sim, a gente tem que continuar. Sandro Santana, a paz do Senhor. Bom dia, irmãos. Conhecereis a verdade vos libertará. É verdade. Lucas Rodrigues, oro por mim e por minha família. Oro sim, Lucas. Deus abençoe, irmã Márcia. Lucas, se você permitir, tá, irmãos? Eu não coloco no caderno de oração sem pedir permissão, tá? Eu já fiz muito isso, mas o Senhor pediu esse direcionamento. Orar por você, Lucas, eu vou estar orando, mas se você quiser que eu coloque sua família e você no caderno de oração, diga um ok ou um sim, que eu vou estar escrevendo, e toda vez que eu estiver orando, eu apresento a tua casa e tua família também, tá bom? Maria Carmo, seja bem-vindo. Glória a Deus, Lucas. Se sim, diga um sim que eu coloco, tá bom? Aí você coloca os nomes deles aí e eu vou colocar lá no caderno, tá, Lucas? Em nome de Jesus, irmãos. É uma palavra, como eu disse aqui, de ensinamento. Nunca jogue fora uma palavra de ensinamento. Vou colocar, tá, Lucas? Então, em nome de Jesus, irmãos, é palavra de ensinamento. Vamos entrar, Egberto, a paz de Deus. Vamos entrar para o final de semana. Vamos ter esse Marta Maria, a paz de Deus. Vanderlei Silva, a paz do Senhor. Nós vamos falar aqui alguns versículos, mas se possível, você durante o sábado ou domingo, um tempinho que você tiver, lê o capítulo inteiro. Se você que está aqui há mais tempo, e eu sempre falo para todos os irmãos aqui, você quer andar, ser direcionado por Deus, ser fortalecido pelo Senhor, você tem que conhecer quem é Deus, quem é o Espírito Santo, como ele se move, e como Jesus também, os caminhos, o que ele veio fazer aqui, o que ele conquistou na cruz para você e para mim. E Lucas, irmãos, a partir do capítulo 11 ali, se vocês tiverem um pouquinho de tempo e quiserem aprender um pouquinho mais, leia o 12, o 13, eu acredito que até o 14 são ensinamentos da parte de Deus, direcionamento de Jesus para nós, tá, irmãos? Então aí dá para a gente saber um pouquinho dos passos de Cristo, porque para a gente receber poder do Senhor, a gente tem que conhecer quem são Pai, Filho e Espírito Santo. Não podemos aí achar que Deus é do jeito que muitos lugares aí têm pregado, muitos lugares têm falado. E hoje o Senhor Jesus vem nos trazer um ensinamento muito precioso da parte dele,
dentro desses versículos que nós vamos ler daqui a pouquinho. Tá bom, irmãos? Eu só vou anotar aqui o nome, a minha mãe, Dona Tereza e Milena, do Lucas, para a gente estar orando depois. Lucas, Tereza e Milena. Tá orando, tá, Lucas? Glórias a Deus. Osvaldo, a paz do Senhor. Nós vamos orar, irmãos, aqueles que têm fé e creem. Maria Augusta precisa de libertação do cigarro. Irmã Maria Augusta, posso colocar seu nome no caderno de oração? Eu vou orar pela irmã também, assim como eu vou orar pela família do Lucas. Mas se a irmã quiser e assim desejar, se eu puder colocar o seu nome no caderno de oração para estar apresentando toda vez que eu for orar, para ajudar a irmã em oração, para que a senhora se liberte, tá, do cigarro, diga um sim, ok, aí eu vou estar anotando, tá, irmã Maria Augusta? Mas fora, se a senhora não quiser, não tem problema, amém? Posso colocar? Aí eu oro da mesma forma. Anne, a paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda, a paz de Deus, bom dia. Eu vou estar apontar o seu nome e a gente vai poder estar orando. As irmãs também sempre oram pelo caderno de oração também, eu creio, e é mais oração para ajudar a irmã nessa caminhada, tá bom? Maria Augusta. Glória a Deus, irmãos. Então, quem tem fé e assim crê, separe o seu copo com água aí, deixa aí, precisa de uma libertação, irmã Maria Augusta, coloque aí um copinho com água, nós vamos estar orando, no final da live a gente ora e você beba dessa água com fé que você vai se libertar em nome de Jesus. E também ore sempre, como eu ensino aos irmãos aqui, ore pela sua caixa d'água, as águas que entram dentro da tua casa. Pede para Deus colocar bênção, para libertação, para cura, para transformação. Porque o Senhor, Ele faz, irmãos, aquilo que a gente ora com fé. Se a gente não duvidar, assim se acontecerá. Rafaela, a paz de Deus, seja bem-vinda. Assim acontece. Então a gente todos os dias, irmãos, não é só um dia só, mas todos os dias você apresentando as águas da tua casa, porque eu falo águas, irmãos, porque é uma coisa que todo mundo tem de alguma forma, quer seja por filtro, quer seja pela torneira, caixa d'água, galões de água, não importa, sempre vai ter, porque a água você usa para tudo, para limpar a casa, para tomar banho, para lavar o rosto, para fazer comida. Então tudo que você utilizar dentro da sua casa com essa água que você pede a Deus todos os dias, irmãos, para ser abençoada por Deus, para curar, para libertar, para transformar e principalmente para salvar vidas, assim será. Então sua família está cercada das bênçãos do Senhor, está limpando a casa, você orou pela sua caixa d'água, você vai simplesmente toda a água que você usar para lavar a banheira, para limpar a casa, você está abençoando a tua casa inteira. Porque às vezes, irmãos, eu vejo muitas pessoas que não têm essa habilidade, não tem esse tempo e às vezes esquece mesmo de orar. Então, se você abençoa a tua casa logo nas primeiras horas de toda manhã, pede para Deus abençoar a sua água, tudo o que você usar para fazer comida, você vai já estar abençoando a sua família. E ali quem precisa de libertação, de cura e transformação vai receber. Quer seja no seu estabelecimento comercial, irmãos, quando você abençoando a sua água, do estabelecimento comercial da sua casa, se você tem carro, você não lava o seu carro, muitas das vezes, você vai estar abençoando o seu carro. Está na sua loja, no seu comércio, você vai estar ali limpando, tomando água, oferecendo água para os seus clientes, você vai estar abençoando não só você, para que Deus abençoe, que cresça os seus negócios, que as coisas dê certo, como todos aqueles que estão ali, vão estar guardados por uma bênção que você clamou ao Senhor e vai se estender essas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, faça dessa forma. A água você usa para lavar a tua calçada, então portão, janela, então ali você tá cobrindo a tua casa com as bênçãos do Senhor, para que o inimigo não toque, para que as coisas não aconteçam, o inimigo não venha tocar em nada do que é seu ou da sua família. Irmãos, esse dever é nosso, de orar e interceder pelos nossos. Tá bom, irmãos? É um aprendizado que eu aprendi e eu ensino o que eu aprendi. César Gonzaga, a paz do Senhor. E assim eu tenho conquistado. Aguardo, cuidado, direcionamento do Senhor todos os dias. Tá bom, irmãos? Vamos orar para ler a palavra de Lucas, capítulo 11, do versículos 37 ao 53, 54, eu vou ler inteiro, porque só fica um versículo, tá, irmãos? Até o 54, Lucas 37, do versículo
11, 37 do versículo até o 54, tá? Então nós vamos orar e nós já vamos compartilhar essa palavra. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor, Pai amado, Pai bendito, eu louvo ao Senhor e agradeço. Coloco diante de Ti cada vida, cada família, Senhor, que passou durante essa semana, em cada live, ouviu a Tua palavra, recebeu a semente, tomou posse, Senhor, dos Teus ensinamentos. Não vai ser diferente como o dia de hoje, o último dia da semana, que já estamos já no sábado, mas agradecendo por esse dia que está se iniciando e também agradecendo pelo dia que passou, pela semana inteira que o Senhor esteve conosco, nos orientando, nos dando direcionamento, nos sustentando, em nome de Jesus Cristo, pela Tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, por cada vida que está no caderno de oração, Senhor, aqueles que entraram hoje, que estão aqui, o Lucas e a família dele, a Dona Teresa, a Milena, a Maria Augusta, Pai, que são Teus filhos, que cada um está precisando de algo dentro da necessidade de cada um deles. A irmã Maria Augusta, Pai, apresenta ao Senhor porque ela necessita, Pai, de um poder, do Teu poder, que é poderoso para libertar do vício do cigarro. Meu Deus e meu Pai, quantas vidas, quantas famílias estão passando pela mesma situação dela, querem parar e não conseguem. E foi através de oração que o Senhor libertou meu esposo do vício do cigarro. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que com oração de fé e de poder, nós aqui reunidos, Pai, em Teu nome, clamando ao Senhor, assim acontecerá na vida da irmã Maria Augusta também. A libertação dela do vício do cigarro, assim como outras irmãs aqui também têm o mesmo problema, ou irmãos que estão aqui, estão passando pela mesma situação. Em nome de Jesus, visita cada um deles, Pai, derrama sobre eles o poder da libertação que vem de Ti. É em nome de Jesus que nós profetizamos, o Teu povo liberta, Senhor, dos vícios do cigarro, das drogas, da bebida, de qualquer outro, da pornografia. Pai, em nome de Jesus, tem tanto outros vícios ocultos, mas todos eles nós colocamos diante de Ti, para que todos sejam libertos em nome de Jesus Cristo. E nós cremos, Senhor, na autoridade que há no Teu nome e o poder que há no nome de Jesus Cristo, que essas vidas já estão libertas e curadas para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Nós louvamos e agradecemos e damos glória, porque assim está sendo feito, para a honra e glória do Teu santo nome. Deus amado, Deus bendito, assim como eu apresento a família do Lucas, da Dona Teresa e da Milene. Pai, é uma família que necessita do Senhor. O seu filho está recorrendo a Ti, porque quando a gente recorre a Ti, Pai, é o que a Tua palavra nos ensina, que nós temos que buscar aquele que tudo pode, o Deus do impossível, aquele que faz tornar possível aquilo que nós não conseguimos. Deus amado, Deus bendito, cerca essa família com fogo poderoso vindo do Teu altar, para que em nome de Jesus vá quebrando, destruindo, queimando todo o intento do inimigo, toda a investida do mal caia por terra, em nome de Jesus Cristo, e que haja libertação, que haja cura, que haja transformação, que haja bênçãos, Pai, restauração, Pai, de famílias, Pai, em nome de Jesus, que assim seja, na vida do Lucas, da Dona Teresa e da Milena, tudo em Teu nome, em nome de Jesus Cristo que nós profetizamos, e em nome de Jesus Cristo nós já agradecemos para a honra e glória do Teu santo nome, assim como cada vida, Pai, que está no caderno de oração, e todos os dias, Pai, está sendo apresentado, não só por mim, mas pela vida das irmãs e irmãs que intercedem por essa live, assim como os Teus anjos intercessores que também já estão aqui intercedendo nessa live para trazer em nome de Jesus o Teu poder e que a Tua misericórdia opere, trazendo graça, restauração, provisão, bênçãos de cura e de libertação também em nome de Jesus. Deus amado, Deus bendito, também apresento o caderno da irmã Thaís, tá, Pai? Em nome de Jesus, que tem vídeos para edificação, que é o canal dela, que em nome de Jesus também o caderno dela seja visitado, da irmã Naitiesca, da irmã Cristina, da irmã Nilza, da irmã Deise, Pai, de muitas outras irmãos e irmãs, Pai, que tem também sido fiel à Tua palavra. Não há placas religiosas, não há momentos, cada um tem o seu segmento, mas o Senhor tem operado milagres e usado com muita sabedoria essas Tuas filhas também, como filhos do Senhor, que estão firmados na Tua palavra, espalhados por essa terra enorme, que também continuam firmes na Tua palavra. Deus amado, Deus bendito, fortalece eles, fortalece o ministério deles, assim como o nosso também. Fortalece, Senhor, trazendo poder, cura, libertação, transformação e ajudando essas vidas a chegar cada vez mais a Ti. Pai, nós agradecemos
ao Senhor, porque cremos que tudo está sendo feito em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome. Nós damos glória e agradecemos hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, 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 irmãos, amém. Vou dormir, vou pensar a paz de Deus, viu, Anne? Bons sonos, tá? Fica com Deus, viu? Seja bem, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Mas em nome de Jesus, tudo a gente faz nos nossos horários, tá? Fica com Deus, um bom sono para você. Que Deus acompanhe em nome de Jesus, tá bom? Maria Oliveira, a paz do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor em Lucas capítulo 11, do versículo 37 ao 53 diz assim: Paula, a paz do Senhor, LP 22, seja bem-vindo, bom dia. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi, entrou e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: vocês, fariseus, lavam o corpo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos, quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro de seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar as outras de lado. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra na sinagoga e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então um mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o Senhor está nos ofendendo também. Jesus respondeu: Ai de vocês também, mestres das leis, porque põem tanto fardo sobre as costas dos outros que eles quase não podem aguentar, mas vocês mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Deus disse: Mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão aos outros. Por causa disto, essa gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas que foram assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel, até a morte de Zacarias, que foi ceifado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo que o povo de hoje será castigado pelos seus crimes, por todos eles. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim nem vocês mesmos entram e nem mesmo deixam os outros entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazerem perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eis aqui a tua palavra profetizada de Lucas 11, versículos do 37 ao 54, que foi profetizado aqui. Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, porque cada palavra, mesmo às vezes sendo um pouco dura, mas é ensinamento da tua parte, para que a gente cresça em conhecer ao Senhor, para que a gente continue firme na caminhada, carregando a cruz, que o Senhor diz na tua palavra: pegue sua cruz e ande e siga. E assim nós estamos fazendo. Meu Deus e meu Pai, obrigado.
Obrigado por cada família aqui, por cada vida que se faz presente, que ouvirá em outro momento, em outro dia, ou até em outro ano essa palavra. Mas a tua palavra sempre é viva e eficaz, ela não muda, o tempo passa, mas as suas palavras jamais. Então, em nome de Jesus, a mesma autoridade, o mesmo poder que o Senhor está derramando agora, de ensinamento para nós nesse momento, o Senhor colocará também sobre essas vidas que ouvirão em outro tempo, em outra hora, em outro lugar. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos porque elas também serão tocadas pela mão do Senhor que traz aqui ensinamento de sabedoria para todos nós, para que a gente não venha ser enganado, Pai, por lobos, por pessoas revestidas de pessoas que dizem que são do Senhor e assim não são. Meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor deixou tudo escrito, basta a gente se posicionar e nos dar um passo para aprender, para ler, para aprender e guardar essas palavras para toda a nossa vida, porque é ensinamento para tudo. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. A partir de agora eu diminuo para que o Senhor cresça, que a tua vontade aqui, Pai, através do Espírito Santo seja entregue e que cada vida aqui saia entendendo um pouco mais o que Jesus disse, né, dentro dessa palavra, o que o Senhor fez e qual é os passos que nós devemos seguir e aqueles que também não devemos seguir. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, irmãos, amém. Lúcia, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Oração pelo meu filho, Gilberto, China, Jerusa, Sueli, China, Gilmar, China e Cláudio, China. Irmã, eu vou estar colocando. Posso pôr no caderno de oração, irmãs, os nomes dos teus filhos, né? Em nome de Jesus. Se sim, a senhora dá um sim, tá, irmã Lúcia? Aí eu vou escrever no caderno de oração e a gente apresenta, tá? Tua família, mas depois eu oro sim pela sua família, tá bom, irmã Lúcia? Paz de Deus, irmãos. Então aqui, irmãos, dentro dos versículos do 37 ao 53 de Lucas 11, Neto Lucena, a paz do Senhor seja bem-vindo. O Senhor vem nos ensinar através de Jesus Cristo um ensinamento muito precioso. Ele começa ali, na qual ele é convidado a sentar na casa dos fariseus. Fariseus, irmãos, eram pessoas que eram mestres das leis. Eles eram muito rígidos no ensinamento da lei, né, de Moisés, na lei que eles tinham ali do Torá, da palavra que eles tinham como preciosa para eles. Eles eram muito rígidos, não só na palavra de obedecer às leis, como também colocar costumes dentro da sociedade que estavam ali. Irmãos, fique bem claro que fariseus não eram um povo que não era de Deus, era um povo que verdadeiramente fazia parte dos judeus, tá? Assim como os escribas também. Os escribas eram pessoas que tinham uma habilidade muito grande na leitura e também de transcrever a leitura, principalmente do Torá, que era a lei deles daquela época. Então, irmãos, o Senhor estava ali falando com eles, até que ele é convidado por um fariseu, que seria vamos dizer assim, um mestre da lei, né, da sociedade, muito bem quisto, e ele vai. Só que eles tinham os costumes, e muitos deles têm até hoje, de antes de comer se lavar. E Jesus não, Jesus chega ali e ele começam a criticar, começam a falar, o burburinho, olha, mas ele não se lava antes de comer. Aí Jesus, sabendo o que ele estava falando, olha, mas por que tanto vocês ficam preocupados de lavar o que está fora? Inclusive pratos, você lava para fora, sendo que por dentro vocês só são maldade e só guardam o mal. E outra, aquele que fez a lei, aquilo que está dentro, quem fez o que está dentro, não é o mesmo que fez o que está fora. Então por que essa tão preocupação se por dentro vocês precisam ser ajustados? Né? Ele começa ali a questionar, porque eles começam a impor muita coisa, tinham muitos rituais, muitas coisas, que no fim, por dentro, eles não estavam condizentes com aquilo que eles estavam falando. E Jesus começa a chamar a atenção e fala, olha, e vamos dizer um pouco além, e vocês que colocam ali tanto julgo sobre os outros, sendo que vocês mesmos não seguem o próprio ensinamento que vocês estão falando. Vocês não ajudam nem a esses que vocês colocam tanto julgo, nem levantam um dedo para ajudar com que o fardo deles fique um pouco mais leve.
E vocês se preocupam com tanta coisa, e por que vocês não fazem isso? Aí eles falam, podia sim, sabe o que vocês fariam para ficar limpo? Aí Jesus dá um ensinamento ali e fala, olha, se vocês pegassem tudo que está dentro do prato de vocês, desses copos, e dessem para os pobres, vocês já estariam dando um bom passo para se limpar. E Jesus começa a chamar, irmãos, chamar a atenção dentro da palavra é difícil porque ninguém quer escutar. As pessoas só querem ouvir bênção, bênção, bênção. Mas se você não entender a raiz, a gente não entender a raiz das coisas, do que Cristo veio fazer nessa terra, do que Ele tem chamado a atenção, meu irmão, minha irmã, a gente não recebe nada de Deus. Aí depois fica criticando, fica pulando de templo em templo, de ministério em ministério, procurando aquela que lhe apraz. Mas Jesus chama a atenção deles aqui. E a palavra que mais me chamou a atenção, que foi que Deus me fez a ler um pouco além, foi essa daqui, ó irmãos. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. Qual é a sabedoria? Está escrito em letra maiúscula, irmãos, a sabedoria do Senhor. E assim nem vocês mesmos entram e nem deixam os outros entrarem. Irmão Givanete, a paz de Deus seja bem-vindo. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela vem nos trazer esse ensinamento, que muitos mestres da lei têm escondido a chave que abre a porta da sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que liberta, a sabedoria que cura, a sabedoria que transforma, a sabedoria que vem te levar mais próximo do Senhor. Eles sabem qual é, tem a chave, seja bem-vindo, irmã Givanete, a chave que abre essa porta, mas eles não dão, eles mesmos não entram, porque eles sabem que eles vão ter que mudar em muita coisa do que eles estão fazendo, e também não ensinam aos outros para que eles tenham oportunidade de entrar. O que a gente tem visto, Alzira, paz de Deus, dentro de muito do povo que se chama o nome do Senhor, é esse tipo de coisa. É você saber como é que você tem que fazer para levar esse povo a se chegar mais próximo do Senhor, para que as pessoas possam ter acesso ao poder da parte de Deus, mas não, eles fecham a porta. Sabe como eles fecham a porta? Colocando toda a luz, todo o aplauso, tudo para eles. Então tudo, eles como um intermediário, eles como único intermediário para você chegar, as bênçãos do Senhor chegar até você. E eles começam a ensinar tudo, tudo que você aprende, tem que passar por eles. Sabe? Onde eles ficam com uma pedra central de tudo. E o próprio Jesus, irmãos, não sou eu que estou dizendo, Maria, Riquele, a paz de Deus seja bem-vinda. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus que está dizendo, vocês têm a chave da sabedoria, mas vocês mesmos não querem entrar e nem deixam os outros entrarem também. Então, meu irmão, quando o Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, quando o Senhor vem nos ensinando e falando, vem vários ais dentro dessa passagem de Lucas, abrindo os olhos dos mestres, daqueles que tinham conhecimento da lei de Moisés, da lei, de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor fez, desde quando tirou o povo dele do Egito e colocou numa terra prometida, e além, depois que ele fez com Davi, com os outros, irmãos, era ensinamento, eles sabiam, os escribas, muito mais, porque eles transcreviam aquelas palavras. Eles tinham uma habilidade tamanha de leitura, de entendimento. Mas eles não, irmãos, em nenhum momento, quando Jesus Cristo chegou e começou a pregar um pouco, para abrir os olhos deles, para trazer eles ao arrependimento, para trazer o povo para a família de Deus, eles recusaram. De tanto que tem deles até hoje, irmãos, que não aceitam Cristo, nem mesmo como profeta. Eles estão esperando lá o Messias. Mas a palavra de Deus, irmãos, ficou aqui para nós aprendermos. Não foi para a gente ficar cego, não. Qualquer coisa que você precisa de aprendizado, seja de cura, para libertar, para sarar, restauração de casamento, está na palavra. Mas a gente não gosta, tem pessoas que não gostam de ler. Aqui, irmãos, no início tinha bastante gente. Foi começar a falar dos ais, cadê? Depois ficou 2, graças a Deus agora tá chegando mais gente. Mas pessoas que querem ouvir
a palavra de Deus, não é só as bênçãos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é um Deus que é um Deus abençoador, um Deus que pode mudar a situação da sua vida, que pode transformar a vida do seu esposo, da sua filha, dos seus familiares, Tainara, a paz do Senhor, Cláudio, dos seus negócios, da sua saúde, mas você tem que saber quem é Ele. Você tem que saber quais são os seus direitos e qual é os seus deveres. Aquele povo, irmão, Jesus começa a chamar, olha o fardo que vocês estão pondo no povo. Mas vocês não ajudam nem eles a carregar o próprio fardo que vocês mesmos colocam. Ele fala também, irmãos, do que eles ofertam, do que eles dão. Vocês dizimam, vocês dão até a 10ª parte da planta, das verduras, das frutas. Mas só que vocês não fazem nada pelos outros. Vocês não amam a Deus, vocês estão retendo aquilo que era para ajudar e não tem. Peço oração pelo Antoninho, ele é bipolar e narcisista. Marineuza, a paz de Deus, viu? Eu posso estar orando por ele, se você assim quiser colocar que eu coloque no caderno de oração, você fala um ok, que eu coloco, tá? Pra gente orar, para que ele seja liberto, tá bom? Em nome de Jesus. Então, irmãos, o Senhor, ele nos chama, Jesus Cristo está nos chamando dentro dessa passagem, a gente aprender. Irmã Fabiane, a paz do Senhor, Andrade, a paz de Deus. Quando a gente, irmãos, estiver num lugar, num ministério, em qualquer lugar, irmãos, não é para a gente entrar lá para ser conduzido de uma tal forma na qual você não compreenda onde você está com os pés. Você tem que saber o que Deus requer, quais os seus direitos, quais os seus deveres de todos. A gente está lá, vamos sentar lá, mas nem tudo, irmãos, a gente diz amém. A gente tem que saber o que está sendo falado, tem que se prestar atenção. Hoje em dia, irmãos, você entra no lugar, todo mundo de celular. É qualquer coisa, é na hora do louvor, é na hora do... Todo mundo com celular. Sabe, se tem lá a pessoa que vai gravar o culto, irmãos, tem que deixar lá o celular lá parado e grave o culto e deixa a pessoa também que está ali, que ela precisa ouvir a palavra. Não podemos, irmãos, o tempo todo ficar ali vendo essas coisas que estão acontecendo e as pessoas dispersas. As pessoas só tomam posse daquilo que elas querem. Vou estar colocando, tá, irmã Marineuza? Só o que elas querem ouvir. E às vezes tem gente aí, irmãos, falando atrocidades e as pessoas estão agradecendo e louvando a Deus. Jesus não, quando ele sentava num lugar e tentava trazer aquele povo ao arrependimento. O Senhor nunca passou a mão no pecado de ninguém. O Senhor Jesus chamava a atenção para que o povo se alinhasse, para estar mais próximo, para ter uma conexão, uma intimidade com Deus genuína. Creus, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, bom dia. Está entendendo, irmãos? Hoje o Senhor está trazendo uma palavra de ensinamento e nos mostrando, se você olhar com um olhar apurado, irmãos, você vai ver que o Senhor Jesus falou como estava naquele tempo e hoje dobrou. Está dobrado, irmãos. Dentro de vários lugares, o que Cristo estava querendo que eles mudassem. Eles pioraram com o tempo. Passaram verdadeiramente a fechar a porta da sabedoria, a porta que liga as pessoas diretamente com Deus, sem precisar de intermediário. A gente estamos aqui como ferramenta para ensinamento, Iranide, a paz do Senhor. Mas não para aprisionar ninguém, irmãos, não para fazer com que você colocar julgo, um monte de regra em cima de você, que às vezes nem você mesmo consegue carregar. Mas eles mesmos, Cristo diz dentro dessa palavra, que nem eles mesmos estavam fazendo. Por que colocar julgo no outro que eles mesmos não carregavam? E se fosse uma coisa que realmente Deus havia deixado escrito, por que vocês não ajudam aquele que não estavam conseguindo carregar aquilo que vocês estavam ensinando? E ali, irmãos, eles ficam revoltados, porque a palavra de Deus, ele não brigava, irmãos, ele não era uma pessoa que ficava nessa gritaria toda, nesse alvoroço todo, não. Ele chegava no lugar e com a mansidão que ele tinha, mas com autoridade, ele ensinava. E eles ficavam muito nervosos, ficavam com raiva, porque ele pregava uma coisa que no fundo o Espírito Santo estava batendo neles, e eles sabiam que ele era a verdade. Porque, irmão, você já viu uma pessoa, quando você começa a falar os defeitos dela, e verdadeiramente ela tem aquele defeito,
como elas ficam com uma raiva de você tão grande. Aí o que elas fazem? Elas revertem aquilo para você. Elas ficam procurando algo de errado em você para lhe atacar. Já viu isso, irmãos? Isso eu não estou só falando do povo de fora, não. Estou falando do povo de dentro de Deus. Por que em muito lugar, quando um profeta se levanta para falar os defeitos, as coisas que estão erradas dentro dos ministérios, eles fazem o possível e o impossível para calar aquela pessoa? Magoam de uma tal forma, começam a excluir a pessoa de uma tal forma que a pessoa acaba saindo. Aí depois, quando a pessoa sai, fala que a pessoa é rebelde. Mas é porque a pessoa que paga preço de oração, que ora, que intercede pelo ministério, que faz tudo, e Deus começa a mostrar e pede para falar, e a pessoa não ouve. Quantos já viram isso? Assim era nesse tempo. Jesus começou a falar, chamar a atenção dessas coisas. Nenhum deles gostou, nem mesmo aquele que convidou ele para sentar. E aí o que eles fazem? Começam a encher eles de perguntas. Maria Moura, a paz de Deus, começa a encher Jesus de questionamento. Por quê? Porque assim eles acreditavam que o Senhor ia cair no engano dele, no laço deles. E aí eles podiam acusá-lo. Irmã Thaís, a paz de Deus seja bem-vinda, viu? Então, irmãos, essa palavra é de ensinamento total para as nossas vidas. E o Senhor Jesus, no versículo 52, ele abre bem os olhos daqueles que estão lendo. Olha, sabe vocês, falando para os fariseus e para os escribas, para os mestres da lei, vocês têm a chave da sabedoria, mas vocês têm fechado a porta. Também nem para você entrar e muito menos para aqueles que vocês estão ensinando possam ter acesso também. Ai de vocês! Então, meu irmão, minha irmã, que eu estou falando aqui, teve um irmão que entrou aqui e perguntou, né, de que ministério você é. Irmãos, eu não falo de ministério, eu sou do ministério de Jesus Cristo. Onde fala de Jesus, onde fala de Deus, onde a essência de Deus está, ali é meu ministério. Sabe, porque o que a gente está vendo é muita gente preocupada, irmãos, com placa religiosa, porque se você é do templo do fulano de tal, do apóstolo tal, aí você é bem visto, da igreja famosa, da A, da B, da C, aí você é bem aceito. Mas se você fala da palavra, não, aí ali ficam procurando, porque se você fala que não é da igreja de Jesus Cristo, se é daqueles que querem, como esses aqui, pegarem Jesus porque não se agrada com a palavra, começa a fazer pergunta. E aí, irmã? Ah, tem pastora na Bíblia, tem isso, aquilo, outro, tem isso, aquilo, outro. Eu não falo, não sou pastora, eu não falo se eu sou pastora nem nada. Eu tenho sim, eu sou ungida do Senhor, irmãos, mas eu não tenho aqui para ficar falando porque eu sou ungida tal e tal e tal, porque para mim nunca isso foi importante. Toda vez que eu fui ungida, irmãos, por os irmãos, eu sempre orei, que sempre a gente é ungido de joelhos. Eu sempre pedi ao Senhor para o Senhor não mudar a minha essência. E que para mim isso pouco me importava. Se eu era bispa, se eu era pastora, se eu era missionária. Para mim, irmãos, o que vale é o que o Senhor pensa de mim e o que eu posso fazer daquilo e tudo que o Senhor me fala para mim fazer e eu fazer e obedecer. É isso que é importante. Meu título, o título de outro, não vai fazer diferença naquele dia. Quantos vão ter títulos e naquele dia vão ser rejeitados pelo Senhor? Então, meu irmão, minha irmã, comece a se preocupar em aprender quem é Deus. Comece a se preocupar em aprender o que Deus fala, qual é os meus deveres e os meus direitos dentro da palavra. Você tem que saber, irmãos, para depois você não ficar aí achando que muita coisa que estão falando é direito teu e às vezes não é. É pela misericórdia que você recebe eles, porque direito nenhum, nós não somos nada, somos pó e não temos direito a nada, mas pela misericórdia de Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim, por você, que as bênçãos e as promessas chegam a mim até você. A oportunidade de sermos chamados de filhos. Então, para mim, irmãos, o meu título é de filha do Senhor, assim como vocês também são filhos, então nós somos irmãos. Eu não sou maior e nem sou menor do que vocês, nós somos todos iguais, vamos para o mesmo lugar e estamos buscando passar pelaquela porta, para encontrar com o nosso Deus, e é isso que importa. Sem ficar segurando as pessoas. Irmãos, eu já passei por lugares onde você verdadeiramente se sente aprisionado, onde você não pode fazer nada. A cada passo que você dá, você tem que ficar o tempo todo
prestando conta, sabe, de tudo. E às vezes não é nem passos que Deus mandou você dar, mas passos que aquelas pessoas querem que você dê. Às vezes colocando, irmãos, fardo de cargos dentro da igreja que a pessoa às vezes nem é aquilo que o Senhor administrou para elas. Natan, a paz de Deus, seja bem-vindo. Sabe, o dom espiritual, as armas espirituais que o Senhor dá para cada um. Meu irmão, tem vezes que você entra em lugares que toda a pessoa que entra é levita. Mas nem todo mundo é levita. Nem todo mundo foi chamado para cantar. Como todo lugar que você entra, dependendo do ministério, você é intercessor, mas nem todo mundo, irmãos, foi chamado para interceder. Às vezes aquela pessoa tem o dom, foi chamado para pregar, foi chamado para vários outros dons, irmãos, mas não aquele. E a gente tem visto pessoas, irmãos, quebradas. Por quê? Porque estão com cargos dentro de ministérios que não são aqueles que Deus queria para eles. Aí estão cansados, fadigados, com a vida toda destruída, mas está lá no cargo de intercessão, intercedendo pelo outro. Aí eu não estou no cargo de cuidar de casamento, e o casamento todo destruído. E esses líderes não veem isso. Não estou dizendo, irmãos, que a pessoa às vezes não tem capacidade. Pode até ser, mas está com problema e ninguém vê. Cadê a ação do Espírito Santo que eles tanto dizem que move, que o Espírito Santo se move quando eles falam? E por que o Espírito Santo de Deus não se move para você, para mostrar para os líderes quem está com problema e quem não está? E não é, irmãos, dizendo que é para poder chegar lá, estirar a pessoa, botar em disciplina e isso, aquilo, outro. Mas é para ir lá ensinar. Você viu aqui Deus falando, olha o fardo. Mas vocês não levantam um dedo para ajudar essas pessoas a carregarem o fardo que eles estão carregando. O próprio Jesus está chamando a atenção daqueles que deveriam fazer isso. E a gente não está vendo diferente, irmãos, nos dias de hoje. A gente está frequentando lugares onde verdadeiramente, irmãos, a essência de Deus está sumindo. Se já não tem lugar que nem lá mais está. Mas vivem falando o nome do Senhor. Para quê? Para conduzir você a entregar aquilo que você tem ali. E ali você fica ali cego. Porque às vezes muita gente ali, irmãos, não estou dizendo todas, tá? Muitas pessoas verdadeiramente desesperadas precisando, mas quantas vidas acham comodidade nisso? De estar lá, não, eu vou lá, dou meu dinheiro, dou meu dízimo, dou minha oferta, faço ali meu voto de R$1.000 e a bênção chega até mim, quem vai pagar o preço é o pastor lá. E fica ali, ó, irmãos, esperando cair em cima, ó, em cima de si, lá dentro do seu lugar, dos seus palácios, das suas cadeiras, dentro dos seus negócios, lá esperando as coisas. Irmãos, as coisas não é assim, não. Leia a Bíblia um pouquinho. Havia, sim, uma luta, irmãos, para receber qualquer coisa de Deus. No passado, continua sendo nos dias de hoje, e vai ser até o dia da vinda dele. A gente tem que parar com isso, irmãos. E Jesus aqui, irmãos, não é fala minha, é fala do Senhor. O próprio Jesus chamando a atenção daqueles que era povo dele, que eram os escolhidos, que eram pessoas que foram estudadas, tiveram dons derramados sobre eles para ensinar o povo. Mas eles estavam fechando a porta da sabedoria, a porta que tinha que ser aberta para ter acesso, para receber direcionamento do Senhor, para receber libertação, cura e transformação. Quantas pessoas na Bíblia a gente vê ali a cura dos paralíticos? A gente ficava na porta, irmão, do templo, anos e anos. Aí chega Jesus, curava um, depois veio os discípulos, também curavam outros. E eles ficavam indignados, porque essas coisas não eram para eles fazer. Quem tinha que fazer era eles, que se diziam mais entendedores de tudo. E julgando esse e aquele outro, porque não era conforme a doutrina que eles estavam colocando em cima dos povos. Lúcia China, a paz do Senhor. Seja bem-vinda. Está entendendo, irmãos? Maria Moura, a paz do Senhor. Então o Senhor hoje veio trazer num final de semana, a gente acabou a semana, para a gente meditar, refletir. É dessa forma, né, irmã Thaís? É assim, Sandro Santana, a paz de Deus, seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, que é ensinamento da palavra de Deus. É o próprio Jesus nos ensinando. Lucas 11, capítulo 11, do versículo 37 ao 54. Irmãos, nós falamos aqui
E se você trouxer essa palavra para os dias de hoje, você vai ver que o povo piorou e muito. Diogo vai-me, a paz do Senhor veio-me, seja bem-vindo, a paz de Deus. Estão entendendo? Dobrou. Por quê? Porque aquele que falava, lá naquele tempo eles crucificaram, mas hoje vive e reina ao lado do Pai, logo estará de volta para julgar aquela geração e a nossa também. Então, se a gente quer, irmãos, aprender de Deus, se a gente quer receber do Senhor, se a gente quer ter essa intimidade com Deus, irmãos, tem que ser buscado. Buscado aonde, irmão? É lá no templo religioso, é no fulano e no ciclano, é no profeta, é nas palavras de fulano e ciclano, primeiramente na melhor palavra que tem, a maior das profecias, as profecias genuínas que o Senhor as cumpre, que é a palavra de Deus. Não se deixe, irmãos, mais ficar passando muito tempo, Pati Amaral, para você aprender um pouco mais. Para você ler a palavra, as escrituras e as escrituras se revelarem a você. Porque a própria escritura é o próprio Deus falando contigo. Estou dizendo aqui, irmãos, que você não vá a lugar nenhum. Não estou pregando aqui para ninguém deixar de congregar. Tá, irmãos? É para vocês aprenderem primeiro. Para vocês depois, se assim Deus direcionar, vocês vão para os lugares certos, onde você vai continuar aprendendo, onde você vai receber de Deus. Muitos que ouvem às vezes a gente falar, como eu também já fui chamado de desengrejado. Eu não sou desengrejado, porque a igreja é eu e você. Eu não posso me desengrejar. Pode ser de eu ser desengrejado se eu fosse desviada do caminho do Senhor. Eu não sou desviada do caminho do Senhor. Eu falo dele, prego ele e estou buscando a viver cada dia ele, cada vez mais. Então eu não sou desengrejado. Eles ficam aí colocando nomes, irmãos, nas pessoas que estão abrindo, que Deus está abrindo os olhos dessas pessoas para as atrocidades que eles estão fazendo. Jesus Cristo nessa época estava fazendo a mesma coisa que muitos irmãos, como nós aqui, como os outros, estão fazendo, para que as pessoas olhem para a palavra, para estar no lugar certo, para estar firmado num lugar onde verdadeiramente a palavra de Deus é pregada, onde as pessoas buscam a Deus, independente do que for dito, sem medo de pregar palavras como essa, de chamar a atenção. Pode ficar um sentado na cadeira, tá bom? Pode qualquer um ficar sentado, pode ficar uma pessoa ou ninguém. Você tem que pregar a palavra de Deus, você tem que falar dela. Agora adianta estar esses templos todos cheios, como Jesus Cristo chegou aqui. Ele estava pregando para uma multidão, aí um fariseu simplesmente, e fariseu não é gente que não era de Deus, era do povo de Deus. Fariseus eram mestres da palavra. Chama ele para sentar na mesa, para ir lá comer na casa dele, e ele vai. E porque ele não se lava, ele começa a criticar, e Jesus fala, olha, você está tão preocupado se eu me lavei ou não me lavei? E vocês que lavam o corpo do lado de fora e os pratos, e por dentro são pura maldade. São puro engano. Quem está falando isso sou eu ou é Jesus? A senhora não congrega? Congrego na igreja de Jesus Cristo, viu, irmã Maria? E a gente, irmãos, tem que buscar. Se você não aprender, não souber da palavra, como é que você vai estar num lugar? Como é que você vai saber que aquele lugar está te levando para próximo do Senhor? É muito fácil, irmãos, as pessoas lotarem um monte de coisa, falar duas palavrinhas dentro da palavra e depois pregar só dinheiro, 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 dinheiro e bênção, bênção, bênção. Irmãos, a caminhada com Deus não é só vitória, há uma luta a ser travada. E se você não souber como lutar, o que adianta você viver só ouvindo bênção? Sendo que você toma posse da bênção, mas você esquece, você vai ter que lutar por ela. A gente tem que aprender, irmãos, e é difícil. Eu estou falando aqui, irmãos, uma coisa que eu não... Irmã Tamires, a paz de Deus, que você, para as irmãs que são mais velhas aqui, sabem que eu nunca fui muito... Não que eu não gostasse, eu gosto de ouvir, eu gosto de praticar. Mas eu sei que as pessoas não gostam de ouvir. Mas o Senhor foi trabalhando comigo 12 anos, irmãos, num processo
para chegar até aqui, onde eu estou falando com toda a firmeza. Se vocês não ouvirem e não praticarem a palavra de Deus, não vai adiantar, irmãos, você está no fulano, seguindo fulano, ou tendo a credencial da carteirinha de membresia de igreja A, B ou C, se você não cumpre isso aqui. Se você não anda segundo a palavra, se você não entende quem é você dentro da palavra, se você não entende qual é o seu dever e qual é o que você ganha fazendo e obedecendo. Porque há uma recompensa para aqueles que são obedientes. Há uma recompensa para aquele quando Deus diz, fala, olha filha, fique aí, não saia desse lugar, não se mexa. E a pessoa verdadeiramente não sai, não se mexe. O Senhor vem buscar um povo, irmãos, uma noiva que verdadeiramente tem que estar alinhada com o que Ele diz. Perfeito? Ah, irmã, nós não, é perfeito. A gente não somos perfeitos, a gente sabe disso, irmãos. Porque aqui, se houvesse perfeito nessa terra, não estava aqui, já tinha partido. Estava lá, ó, do lado do Senhor Jesus, lá esperando a hora de voltar. Mas a gente tem que buscar, irmãos. Buscar dentro da palavra de Deus os caminhos que levam nós a cada vez mais perto de Deus. Stephanie, a paz de Deus. Então eu sei que a luta é grande. Aqui o Senhor está falando. Olha o jugo que eles punham em cima das pessoas. Eles tinham a chave, irmãos. E muitos têm a chave. Como eu estou dizendo aqui, irmãos. Estou abrindo a chave para vocês. A chave é isso aqui. Estou aqui com um caderno fazendo esboço, ó, pode ver a Bíblia, não estou falando nada. Quem está falando aqui é Deus, porque eu não ia pregar sobre isso. Eu gosto de pregar na sexta-feira Salmos. Mas o Senhor trouxe uma palavra dessa. É dura? Não sei, eu não acho dura, eu acho ensinamento da parte de Deus para nós. Para a gente entender o que a gente deve fazer e o que a gente não deve. Quem nós devemos seguir e quem nós não devemos seguir. É Cristo falando aqui. É Cristo falando através da palavra dele. Se não for dessa maneira, irmãos, ai daqueles. Versículo 11, a partir do capítulo 11, do versículo 37 em diante, irmãos, é ai de vocês. Porque fazem isso, isso e aquilo. Ai de vocês, que não ouvem e não entendem o que Deus está falando. Irmãos, não sou contra nada e nem ninguém. O Senhor me chamou para trazer um fortalecimento para um povo. Que fortalecimento, irmão Adriano? Fortalecimento dentro da palavra, se fortalecer nele. Porque tempos estão para chegar. E se você não estiver firmado nisso aqui, estiver firmado só em palavra de profecia, irmão, de profeta A, B ou C, você vai perecer, você vai errar no meio do caminho. E o povo, os irmãos que estão aqui, que já acompanham, você que é novo aqui, que sempre está aqui, você vai aprender dentro da palavra, se assim você desejar. Para quê? Para quando chegar os dias ruins, os dias que o Senhor, dentro da palavra dele mesmo, diz que não são os dias, nunca foram vistos e não haverá outro, você permanecer de pé. Michele, a paz de Deus. Quando o Senhor nos avisou o ano passado, com o ano 2025, nós íamos ser provados na fé, que só iam receber vitória aqueles que vivessem de fé, está sendo diferente, irmãos? Toda vez que você abre aqui, abre ali, é sempre as pessoas estão, irmãos, passando por situações adversas. Irmã, ore. Irmã, por favor. Irmã, olha, minhas coisas assim. Irmã, e o que a gente fala aqui? Meu irmão, minha irmã, nós oramos juntos. Vamos pedir ao Senhor, mas você tem que permanecer em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem ficar em fé, você não recebe nada, irmãos. Não adianta pôr 1.000, 2.000, 3.000 dentro de um pacotinho. O diabo também tem poder aqui nessa terra. Ele não tem um poder maior do que Deus, mas ele tem poder. E tem enganado a muitos. Então, se você não quer ser enganado, como eu decidi a não ser enganada mais, e comecei a ler, comecei a buscar, fui me lançar no chamado que Deus tinha comigo, irmãos, talvez eu estaria também como muitos. Quantas as vezes eu fui em lugares esperando encontrar uma tábua para me segurar, porque eu estava precisando. Chegava lá, saía pior do que eu entrei. Porque era tanta coisa que pedia, tanta coisa, e eu estava precisando. Como é que eu dou o que eu não tenho? Você sai de lá arrasado, irmãos, desses lugares. Você não sai com nada.
E às vezes, irmãos, quantas vezes pessoas chegam lá com pouco, às vezes com dinheiro de aluguel, dinheiro de comprar um gás, e entrega naqueles lugares, irmãos, e depois as coisas não acontecem, aí culpam Deus por conta da falta de sabedoria sua. Eles têm a chave. Nós temos a chave. Quando a gente tem chamado, tá, irmãos? Quem tem chamado, o Senhor Jesus está falando, vocês têm a chave. E tem que usar essa chave para abrir. Não só para você entrar, mas para poder abrir o acesso para que os outros entrem também. A gente não pode, irmãos, saber onde está a chave e só abrir quando quer e impedir o outro de entrar. Porque eu não quero entrar, porque eu sei que se para mim entrar eu vou ter que mudar. Eu vou ter que falar a verdade. Eu vou ter que pregar a verdade. Por que eles não falam da palavra e excluem profetas dentro da igreja? E quando tem profeta é para falar o que eles querem. A vontade deles, porque arrancar o que o outro coitado, aquele que precisa, está precisando, mas fica achando que é daquele jeito. E o Senhor em nenhum momento dentro da palavra ele pede nada a ninguém. Irmãos, aprenda a ler. Ele não pede nada. Ele só quer que você confie. Que você aceite Jesus como seu Salvador e Senhor. Que você confie e fique e permaneça na fé. Porque com a fé você vai receber tudo que foi conquistado na cruz do Calvário. Então, meu irmão, é uma palavra de ensinamento. Vamos fechar a semana, irmãos, tentando refletir mais uma vez em que ponto nós estamos. Qual é o verdadeiro relacionamento que nós estamos com Deus? O que é que a gente está buscando? Onde nós estamos com os nossos pés? Será que ali onde eu estou, verdadeiramente o Senhor o Senhor está ali, aquelas pessoas estão verdadeiramente dentro daquilo que a palavra diz? Aí você vai orar, irmãos. Não estou dizendo aqui para todo mundo. Não, irmãos, o Senhor testifica. O Espírito Santo de Deus fala, só não fala esse Espírito Santo amarrado que eles amarram aí. Que fazem o que querem, tipo assim, para depois não aí, irmãos, torcendo o que eu estou dizendo. Eu falo amarrado porque é um Espírito Santo de Deus engessado na mão deles. E eu nunca vi o Espírito Santo de Deus engessado na mão de homem nenhum, porque não tem poder para isso. Como também não tem poder de manipular o que Deus tem que fazer, o que tem que fazer na hora que eles querem. O Senhor Deus é soberano, irmãos. Eu não vejo um homem que possa mover, ficar orientando a Deus o que ele tem que fazer. Não, o Senhor faz o que quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer. O meu dever e o seu é orar, deixar no altar e começar a meditar, buscar mais, orar mais. Pai, olha, muito obrigado, eu já coloquei no teu altar, eu creio e crê. E pela fé daquilo que você orou e pediu, você continuar crendo que você e eu vamos receber. Deu para entender, irmãos? A palavra de Deus hoje aqui foi uma palavra de reflexão mais uma vez. Eu não ia mesmo, eu gosto de pregar salmos final de semana, quando a gente entra na sexta-feira. Mas foi uma palavra que o Senhor lhe entregou. E tudo que eu estou falando aqui, irmãos, não é de mim mesmo. Leiam lá Lucas capítulo 11, do versículo 37 ao 54. E eu ainda digo além, lê ele inteiro, depois lê o capítulo 12, o 13, que também é ensinamento da parte de Jesus para conosco. É do homem? Não, é Jesus falando. Tá bom, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração de vocês, que a mão do Senhor que está nos ensinando, irmãos, essa porta tem que ser aberta. Para mim e para você, quem tem chamado tem que abrir e entrar. E quando entrar, ensinar aquele que está querendo e precisa também da mesmo caminho, da mesma oportunidade, para ter um relacionamento com Deus, para entender a palavra de Deus. Esse é o nosso dever de quem tem chamado. E aquele que está ali para buscar a Deus, que são ovelhas, tem que entrar por essa porta também. Irmãos, não importa. Às vezes a gente se alinhar àquilo que Deus quer dói. Porque às vezes você tem que renunciar a coisas que você às vezes gosta, mas não se alinha com aquilo que Deus quer para a tua vida. Então, irmãos, vale a pena você renunciar. Às vezes aquilo que você acha que é bom, mas para renunciar para aquilo que verdadeiramente é bom para você. Porque Deus sabe o que é bom para mim e para você. Porque Ele é o único que conhece o futuro. Ele é o único que sabe o que está dentro, e o que passa aqui, e o que passa aqui.
É Deus, não sou eu, não é profeta, não é ninguém, é Deus. Então quando ele às vezes diz um não para a gente, é o melhor para nós, porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Então meu irmão, minha irmã, Deus está dando a oportunidade, através de Jesus Cristo mais uma vez, para a gente aprender. Eles estão fechando a porta. Naquele tempo eles já estavam fazendo isso. Nos tempos de hoje eles estão fazendo muito pior do que aquele. E tem também, né, que o Senhor fala dentro da palavra dele, né, que diz que a geração de Sodoma e Gomorra, aquele povo que a gente tantas vezes, muitas das vezes fala, olha, era tudo pecador, negócio, vai julgar essa geração nossa aqui. Aqueles que a gente ainda tem ousadia de falar que eles eram um povo ruim. Eles vão julgar a nossa geração, irmãos. Deus vai dar esse privilégio a eles. Eles já foram julgados, mas nós vamos ser julgados por quê? Sabe por que a palavra de Deus fala assim? Para a gente entender que a nossa geração é tão perversa, tão quanto aquela deles. Então a gente só tem que se alinhar, irmãos. Deus não tem prazer de ver ninguém fora, ninguém andando em caminhos tortuosos, mas sim andando um caminho reto, o caminho que leva a quem? A salvação, que leva a quem? Aquela porta onde nós vamos sentar numa mesa, dentro daquela cidade que Deus foi preparar. Irmãos, isso não é mentira, é verdade, e vai acontecer. Curtiu a paz de Deus. A gente só tem que confiar, irmãos, e aprender. Temos que, é isso aqui, ó, é a palavra. Se a gente não buscar nela, a Bíblia aqui, essa aqui é a Bíblia do meu filho, tá bem surradinha. A minha não tem nem capa, mas eu não gosto de abrir mão, irmãos, dessas traduções mais antigas. Porque essas novas, para mim, eu vejo muita falta. Porque quando você vai bater uma com a outra, você vê que tá faltando muita coisa. Então é bom sempre a gente, sim, às vezes ali tem um jeito melhor de se falar, mas a gente vê se bate mesmo com as outras escritas mais antigas. Porque senão, irmãos, a gente não pode, senão a gente se perde. Então, meu irmão, minha irmã, isso é também ensinamento. Às vezes você pega uma Bíblia mais nova, com a tradução mais nova, você tem uma mais velha, tem essa curiosidade de saber se o versículo que você está lendo na nova bate com a da antiga. Então não jogue fora a sua Bíblia porque ela está velhinha, está surrada, não. Compre as novas, mas compre uma tradução mais para o lado tradicional, ali para bater um pouco mais com aquela. E se for com uma linguagem mais para os dias de hoje, mais uma linguagem que você, lendo ela, você veja na antiga. Porque senão, irmãos, a gente se perde, porque tem versículos aí que estão verdadeiramente sendo tirados, e não é pouco não. Versículos importantes que nos ensinam muito. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Eu só vou aqui, irmãos, pegar o nome da irmã que pediu oração e eu fui falando e passou. Aqui, Marineuza. É a Marineuza, pelo Toninho. Vou colocar aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não pode esquecer. Eu passou, eu falei, tem hora que a gente... Não é que a gente não quer, tá, irmãos? É porque se a gente for parar para escrever, a Lúcia, uma Lúcia também. Lúcia, China. Se eu for parar, eu saio daquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Por isso que às vezes eu vejo, ou às vezes até eu nem vejo, porque passa muito rápido. Eu sei que essas pessoas eu vi na hora que passou. Gilberto, Suelen, Gilberto. Eu devia ter deixado marcado aqui, né? Gilberto, Suelen, Gilberto, Suelen, Gilmar. Glória a Deus, irmãos. Eu tô saindo aqui, Cláudia, Gilmar e Cláudio. Gilmara e Cláudio. China. E é muito bom, irmãos. Gosto dessa versão. Amém. Estudando na LT, LH. É boa, irmã, essa versão. Eu vou ver se eu busco a minha. Eu nem sei qual versão que é, porque a minha caiu a capa. É que eu gosto mesmo, é bem antiga. Eu comprei ela, acho que em 80, mais ou menos. Então eu tenho ela até hoje. E eu gosto de ler nela porque ela tem muita... Eu me identifico assim nela, eu me acho bem nela.
Mas eu vou tentar essa, eu vou até marcar aqui. Porque eu tenho que comprar uma Bíblia, mas agora eu tenho que saber qual Bíblia que eu vou comprar, irmãos. Pra mim não... Eu não quero também essas muito com as letras de hoje, porque essa linguagem de hoje, porque eles mudam muito e a gente tem versículos tão que a gente já conhece, né? Ah, eu tudo posso no Senhor que nos fortalece. Aí tem umas versões que não falam dessa forma e a gente lê e fala, mas onde está isso? E aí a gente vai deixando, e eu acho que tem um intuito mesmo de fazer você esquecer de alguns versículos importantes. Então eu não quero esquecer, eu quero, sabe, eu nasci dentro da igreja, eu conheço algumas palavras assim que ficaram firmadas e eu quero que elas continuem no meu coração e eu tendo ela para ler. Então eu quero sim, vou dar uma olhada, tá, irmão? Obrigada. Então em nome de Jesus, irmãos, vamos orar. Eu sei, irmãos, que a palavra hoje talvez não é aquela que você queria ouvir. Mas o Senhor, através dessa palavra, Ele está te dizendo, se tão somente você abrir os seus olhos para o que eu estou dizendo, não é eu, a irmã Adriana, que está falando, é Cristo falando, você vai ver que você vai estar mais fortalecida nele. E dentro do fortalecimento que você ganha, aprendendo e tomando posse do ensinamento de Deus, para que seus olhos espirituais sejam abertos, para que você possa enxergar Deus, onde verdadeiramente Ele está, onde verdadeiramente o Espírito Santo anda e passeia com liberdade, onde Cristo é falado e realmente seguido, não simplesmente como um intuito, uma cortina de fumaça para lhe arrancar aquilo que você tem, mas sim para que você aprenda que Cristo é o caminho que vai lhe trazer vida e vida em abundância. Espiritualmente falando, primeiramente, porque tem muita gente que prega só visando dinheiro e bênçãos materiais, e também aqui no mundo físico, mas principalmente essa liberdade e essa bênção em abundância espiritualmente falando, porque tudo começa no mundo espiritual para que chegue na minha e nas tuas mãos. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado mais uma vez pela tua santa palavra. Obrigado, meu Deus, por me sustentar para trazer essa palavra para o teu povo. Obrigado, Senhor, porque também é ensinamento para mim. Mais uma vez eu me fortaleço dentro da tua palavra. Mais uma vez, Senhor, o Senhor cumpre aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, que o Senhor veio para trazer um fortalecimento, para trazer e abrir o entendimento de um povo, e essa chave que abre a porta da sabedoria que venha do Senhor, que verdadeiramente esteja nas mãos do teu povo, para que eles tenham acesso para entrar, para que eles possam ter esse privilégio de ser cuidado de perto pelo Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós que somos chamados para ensinar, para trazer a Tua palavra, somos ferramentas nas Tuas mãos. Somos ferramentas que também precisamos, estamos sempre aprendendo contigo. E não podemos guardar esse tesouro só para nós. Temos que passar para todos aqueles que querem fazer parte da tua família, ser chamados de filhos. Tem que aprender, tem que tomar posse do poder que é enviado a todo que crê. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, não é igrejas abarrotadas, igrejas assim, templos abarrotados que o Senhor quer. O Senhor quer um povo que seja verdadeiramente ensinado na tua verdade e que verdadeiramente sigam a tua palavra. Que se tem 10, 12 mil, 2 mil, 3 mil, não é o intuito, mas sim que seja pregada a verdade. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abre os olhos do teu povo, que muitos estão cegos, indo para o abismo, sem entender que estão no lugar que o Senhor ali já não está. Meu Deus e meu Pai, ajuda o teu povo, Senhor, aqueles que precisam da tua ajuda nesse momento. Apresento o caderno de oração, apresento a vida da Lúcia China, do Gilberto, da Suelen, do Elgimar, da Gilmara, do Cláudio. São uma família, meu Deus. E a tua filha pediu oração aqui, que em nome de Jesus elas sejam, Pai, alcançadas, sejam ali abraçadas pelo Senhor. Envia, Pai, os teus anjos para lutar as batalhas que eles possam estar vivendo. Para que em nome de Jesus a mão soberana do Senhor, que há poder e cura, liberta, transforma, muda a história, abre portas onde não tem, chegue nessa família. Pai, cerca eles com os teus anjos para proteger de toda a investida do inimigo, de tudo que o inimigo tem feito para
atrasar os passos dessa família. O Senhor é um Deus que nos dá liberdade para andar. Nós não podemos ficar paralisados, meu Deus e meu Pai. Quebra toda paralisação na vida dessa família, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu coloco a família China, da irmã Lúcia, de toda a família dela no teu altar, para ser guardado por ti, ensinado por ti. Leve ali o teu ensinamento, a sabedoria verdadeira do Senhor, para que eles possam te seguir em espírito e em verdade. Meu Deus e meu Pai, eu louvo e agradeço que assim esteja sendo feito, para honra e glória do teu santo nome. Pai amado, Pai bendito, eu coloco a vida do irmão da Marineusa, o Toninho. Meu Deus e meu Pai, ele precisa de libertação. Assim como nós já oramos por libertação aqui no início, pelos irmãos que pediram cura dos vícios do cigarro. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus para curar também a vida do Toninho, que está ali sendo diagnosticado por um psiquiatra, que ele é bipolar, que ele é narcisista. Mas o Senhor é Deus, um Deus que cura e que liberta. Meu Deus e meu Pai, ele é teu filho. Um filho, Pai, que o Senhor enviou o teu filho para buscar e salvar essas vidas que estão precisando de ajuda. Meu Deus e meu Pai, envia o teu anjo, um anjo de cura, um anjo de libertação, para libertar a vida do Toninho. Para que, em nome de Jesus, a irmã Marineusa possa ver o teu milagre na vida do Toninho. Para que, em nome de Jesus, ele seja testemunho do teu poder e da tua misericórdia, dos teus milagres, para poder ajudar outros e outros e outros. Meu Deus e meu Pai, liberta o teu povo, Pai, que tem sendo diagnosticado com doenças psiquiátricas, é ansiedade, é depressão, é bipolaridade, é toque, é TDAH, Pai, imensas coisas. Mas o Senhor é Deus que tudo pode, o Senhor é Deus que cura. E eu creio, Deus que cura e que liberta, indo ao de encontro, sendo Deus poderoso para curar, curando e libertando essas vidas em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço, porque creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que assim está sendo feito, para a honra e glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de ti mais uma vez todos os irmãos que estão no caderno de oração. Não só o meu, da irmã Thaís, das irmãs e irmãos espalhados nessa terra, que o Senhor tem usado como ferramenta. Visita, Pai, cada nome, cada família que eles estão intercedendo, cada vida que nós estamos colocando diante do teu altar, para ser guardada, para ser liberta, para ser transformada e principalmente salva pelo Senhor. Pai, eu coloco a vida da Anne, Senhor, que esteve aqui, mas ela precisava ir dormir. Que o Senhor, em nome de Jesus, dê um sono reparador a ela. Que o Senhor, em nome de Jesus, visite a mente dela, visite ela do alto da cabeça até as plantas dos pés, para direcionar os passos da Anne, sempre para ir de encontro ao Senhor. Que em nome de Jesus ela é uma jovem que precisa de ti, que sempre quando pode estar aqui para ouvir a tua palavra, que ela seja, Pai, em nome do Senhor, agraciada, também com a tua palavra que nós falamos hoje, com todas que nós falamos durante a semana, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ela, sobre a vida da irmã Laura, sobre a vida da irmãzinha dela, sobre a vida da irmã Rosa, da família dela, das famílias das irmãs da irmã Márcia, da irmã Prisciele, da irmã Givanete, de todos os que estão aqui. Meu Deus e meu Pai, que essas famílias, tanto as irmãs do grupo, a irmã Malu, que não está aqui, também visita, Pai, a família dela, o irmão Alexandre, a irmã Sofia, a todos, meu Deus, a irmã Camila, o irmão Ricardo, a irmã Marta e família, minha irmã e amiga Elaine, que é a Nina, Pai, também visita o irmão dela, Senhor, levando a libertação, visita, Pai, também em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai. Levi Tecília, meu Deus, visita essa vida, Pai, eu não a conheço, eu não sei porquê, o Senhor é Deus, está necessitando de ti. Levi Tecília, vá de encontro, Pai, envia os teus anjos ali, nós estamos aqui intercedendo por ela. Meu Deus e meu Pai, é um chamado que tem tido um peso, tem tido muita luta, muita dificuldade. Ela é levita e não é fácil, meu Deus, o inimigo tem batido aí nos altares, nessas pessoas, tentando desviar, mas em nome de Jesus ela é separada pelo Senhor. Visita ela, fortalece ela nesse ofício, nessa caminhada que o Senhor entregou na mão dela, que ela faça com excelência, em nome de Jesus, que a Levi Tecília seja visitada e tome posse dessa intercessão em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor e agradeço mais uma vez. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, meu Deus.
Luciene Castro da Silva. Meu Deus e meu Pai, visita essa vida também. Meu Deus, eu não sei onde mora, nunca nem a vi, mas o Senhor a viu. Nós estamos aqui para interceder, nós intercedemos pela vida dela. Que em nome do Senhor, a mão do Senhor que opera milagres esteja sobre a vida dela, em nome de Jesus. Da Lúcia Castro da Silva. Pai, em nome de Jesus, que em nome do Senhor, Lúcia Helena, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor. Tem de misericórdia, meu Deus. Lúcia Helena Castro Silva. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus, cerca ela com os teus anjos, Senhor, para a honra e glória do Senhor. O inimigo não tem poder, Pai, sobre a vida de nenhum deles, de um dessas vidas, em nome de Jesus. Desde já eu louvo o Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, obrigado, meu Deus, por visitar cada família, cada vida. E, Pai, em nome de Jesus, abençoa as mãos que estão levantadas para as caixas d'água, para as torneiras, galão de água, filtro de água, as suas garrafinhas de água, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor coloque ali, derrame o teu poder para libertar, para curar, para transformar, para que essas vidas sejam salvas, sejam libertas, curadas e abençoadas por ti, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço e profetizo, porque sei que assim está sendo feito. Para a honra e glória do Senhor, eu louvo ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, minhas irmãs, amém. Glória a Deus, a paz de Deus, minhas irmãs, a paz do Senhor. Deus é grande, Deus é poderoso de alcançar essas vidas que Ele foi dando nome ali. Em nome de Jesus, irmãos, sempre estejam sempre atentos quando Deus fala algo, quando Deus pede para você orar por alguém. Pare o que você estiver fazendo, fale, faça, ore, porque essas vidas estão precisando. Assim como se a gente fizer isso, irmãos, a gente está fazendo o que Cristo está cobrando dos escribas, dos senhores das palavras ali. Faça pelo próximo em vez de fazer só para si. Ajude quem necessita, pare de colocar jugo pesado na vida do outro, ensine como você tem posse da chave, da porta que abre a porta da sabedoria, porque quem tem e consegue essa chave e abre essa porta, irmãos, vai ter ali uma sabedoria tamanha para tudo o que precisar nessa terra. Mas tem muitos retendo essa chave, tem muitos retendo, e essa chave é a palavra de Deus. É o ensinamento dela, genuíno, sem distorcer, sem interesse. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Amém demais, emocionante de hoje. Que maravilha. Glória a Deus. Amém, irmã Márcia. Naíra Aparecida, a paz de Deus. Mas tudo foi o Espírito Santo de Deus. Porque foi uma palavra que ele me deu antes de eu entrar aqui. E eu falei, até quando eu estava descendo, eu falei, meu esposo falou assim, boa live para você, que Deus abençoe. Eu falei que Deus vai abençoar mesmo, porque até agora eu estou esperando a palavra que Ele quer que eu fale. Porque para mim eu vou pregar salmo. Aí cheguei aqui, comecei a arrumar as coisas aqui, o Senhor foi dando. Então, em nome de Jesus, irmãos, o Senhor orienta. Meu filho leu essa palavra esses dias. Então, meu irmão, minha irmã, Deus, quando Ele nos orienta é dessa forma. É a gente deixando Deus falar. E Deus falou, e eu creio que em nome de Jesus essa semente foi colocada na mão de cada um aqui. E através da oração ela vai ser regada, ela vai crescer, vai dar fruto e vai ajudar cada um, tá bom? Paz de Deus, as irmãs aqui do grupo, da outra plataforma, sejam todos, tenham um final de semana abençoado e até segunda-feira em nome de Jesus, tá? Para os novos aqui, estamos aqui todos os dias na plataforma laranja, a partir das 11h55, tá? Segunda a sexta, sábado e domingo não temos live.